Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Enfermeiro Laurindo. Hoje, o formato do vídeo é um pouco diferente do que você está acostumado aqui com as conversas e podcast. Hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas sobre assuntos aí mais comentados na internet. Hoje, quem vai fazer essas perguntas é o Lohami, mas ele não vai aparecer hoje nas câmeras, está atrás do vídeo, atrás das câmeras. Isso aí, pessoal. Hoje eu tô só nos bastidores. Bora começar com o primeiro assunto? Bora começar. Então vamos lá, vamos falar sobre sal integral. Afinal, o que é o sal integral, Laurindo? O sal integral é simplesmente um sal no qual ele não foi processado ao ponto de ser um sal refinado. Então, ele é sal, como qualquer outro tipo de sal, é cloreto de sódio, só que ele é um sal menos processado, certo? Então, é igual ao sal comum de cozinha. Isso, igual o sal de cozinha, sal marinho, sal rosa do Himalaia, qualquer tipo de sal. Sal é uma coisa, sal é sal. E mais uma pergunta sobre o sal. É mais saudável do que o sal de cozinha normal, o sal integral? Ele é menos processado, consequentemente, possui uma quantidade maior de minerais. Mas isso não é de forma significativa. Isso não quer dizer que ele é mais saudável que o sal de cozinha, que a gente costuma comprar no mercado, que é o sal refinado. Não existe diferença comprovado de forma científica, tá? A gente sabe que o excesso de sal, ele tem o aumento da pressão arterial. Sim, o consumo excessivo de sal, ele contribui para que você tenha um aumento da sua pressão arterial. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, um consumo seguro de sal gira em torno de 5 gramas dia. E falando aí sobre sal rosa do Himalaia, sal integral, eles vão baixar a pressão? Não existe nenhum estudo científico que prove isso. A gente tem muita conversa na internet, muitas pessoas comentando, falando, muita gente dando opinião, dando verídico, mas não existe nada que comprove que sal integral, qualquer tipo de sal, ajude a reduzir. Pelo contrário, o sal aumenta a pressão arterial, certo? Então é um dos mitos que vamos quebrar hoje, né? É um dos mitos, né? Sal precisa ser consumido de forma segura, sem exagero. E aquela história que o pessoal fala sobre tomar água com sal. Isso faz bem? Quais os benefícios? O que pode trazer a questão da água com sal? Existem algumas conversas aí que a água com sal faz desintoxicação do corpo. Então, assim, não existe nenhuma comprovação científica que o sal integral faz isso. Agora, Lohami, é o seguinte: quando você precisa ir no médico, fica doente, se interna, o que o médico vai fazer? Ele vai colocar soro, o famoso soro fisiológico, 0,9% na sua veia, né? Para que você, às vezes pode estar desidratação, por algum tipo de doença te faz ficar desidratado. E esse soro fisiológico, ele possui a concentração ideal para osmolaridade, que ele é compatível com o seu corpo. Então, o seu corpo, ele se hidrata. Então, o sal, ele sim é utilizado nesses quesitos onde você precisa se hidratar. Mas existe como, por exemplo, o soro caseiro, que é água, sal e açúcar. No caso de algumas doenças que você possa ficar desidratado, como diarreias, né, e doenças assim gastrointestinais que fazem uma desidratação severa, então a água com sal ali te ajuda. Mas existe também outros tipos de formas de utilizar essa hidratação, como os isotônicos, que é muito indicado para quem faz uma atividade bruta, sabe? Atividade, Lohami, aquela pessoa que tá o dia inteiro no sol, ou trabalha em fábrica que é fechado, muito calor. Soa demais, né? Soa bastante. A pessoa que... ou alguma atividade física de esporte que é muito intensa. Então, o uso do isotônico ajuda a pessoa, assim, se hidratar. Mas isso não quer dizer nada, desintoxicação do corpo, nada disso. Então, pra gente encerrar esse assunto do sal aí, sal rosa, sal negro, sal integral, o sal do churrasco, qual a diferença? É tudo? É tudo sal. Cientificamente é cloreto de sódio. A diferença é que o sal que você encontra na prateleira do mercado, né, aquele salzinho ali de R$2, R$3 aí, dependendo da sua região, ele tem adicionado iodo. Isso é uma coisa ali estabelecido aí pelos órgãos competentes para que tenha adicionado iodo ali. Mas isso é questão ali para questão de prevenção de outra doença ali que a gente pode conversar também, que está relacionado ao consumo de iodo. Então beleza, sal é sal, galera. A gente toma muito cuidado, porque assim, o sal fala muito do sal integral, mas se você for ver para comprar, porque não tem problema, não quiser comprar, compra. Eu tenho em casa também, não tem problema nenhum. Só que o preço é 3, 4 vezes maior. Então a gente tem que tomar muito cuidado querer te vender um sal ali, porque tem valor agregado ali, né? Com certeza. A gente vai falar muito sobre isso ainda hoje, né?
Vamos mudar de assunto, então? Bora mudar de assunto. Qual que é a... Manda... Vamos falar sobre o alho. Alho. Comer alho realmente faz bem para a saúde? Seja ele cru? O alho, ele possui um componente muito importante, que é a alicina, que tem ação antioxidante, antimicrobiana e anti-inflamatória, tá? Ela sim pode ter ali os seus benefícios, né, referente a esse componente que nós temos no alho. Posso considerar o alho como um remédio? Ele sim tem os seus benefícios, porém ele não pode ser considerado uma substituição do remédio. Se você precisa, para algum tipo de doença, utilizar remédios, utilize. Não deixe de utilizar porque você está consumindo alho. Ele vai ali, pode te ajudar, tá? Mas ele não substitui. E qual a diferença que eu tenho no consumo aí do alho cru ou alho cozido? Olha, o alho cozido, ele vai perder um pouco desse componente que é a alicina, né? Mas ele continua tendo ali. A questão é a forma como você vai ingerir. Você pode colocar alho ali na sua comida, colocar alho na salada. Isso vai diferenciar ali da forma com que você vai consumir o alho na sua dieta, no seu dia a dia. Então, só perde um pouco ali, na verdade. Então, um pouco, mas não muito. Não muito. Ainda tem suas propriedades. Claro que você não vai torrar, queimar o alho, né? O alho precisa estar dourado, né? Não pode estar ali queimado ali, aquele alho quase marrom, aí não. E o alho tem benefícios para o coração? Ele ajuda na nossa saúde cardiovascular? Alguns estudos mostram que ele pode sim ajudar levemente na questão da pressão arterial e do colesterol. Mas, novamente, não substitui o medicamento. Se você tem problema de pressão alta ou colesterol, continue utilizando seus medicamentos. O que você pode utilizar o alho como complemento, como uma forma de suplementar ali para melhorar ali na sua alimentação. Que vai ter outros benefícios também, como a gente falou, do alho, né? E existe algum risco aí do consumo do alho cru? O risco é trazer azia, dor abdominal, má digestão. Esses são os riscos que comer alho cru ali todos os dias de forma exagerada pode trazer. E também para quem faz uso de anticoagulante, ele pode ali atrapalhar na questão do medicamento, ali, da questão farmacológica, como o medicamento age no corpo, então ele pode atrapalhar um pouco. Bem interessante. Falamos sobre alimento de verdade. Alho não deixa de ser um alimento de verdade, né? Não deixa de ser um alimento de verdade. Bora lá, bora pro próximo assunto. Bora lá. Vamos lá. Vamos falar sobre o abacaxi. Pode ser uma pergunta meio retórica ou exagerada. Mas o abacaxi é realmente uma fruta saudável? Sim, o abacaxi é uma fruta muito saudável, rica em vitamina C, antioxidante e a enzima chamada bromelina, que ajuda na digestão. Por isso, quando a gente vai na churrascaria, tem aquele abacaxizinho assado ali pra gente comer, né? Isso, é pra poder... Porque, assim, a proteína... o nosso corpo tem uma certa dificuldade de digerir proteína. Não quer dizer que a gente não digere, mas o consumo excessivo de proteína, principalmente a carne, né? Proteína a gente fala de carne animal. O nosso corpo demora para digerir, né? Ele tem uma certa demora. Então aí o abacaxi ajuda. Assim como você vai na feijoada, tem couve, tem a laranja. A laranja para são depois. Coisas que ajudam na digestão. Tá tudo muito calmo. Vamos começar a falar com um pouco de polêmica. Vamos colocar polêmica no negócio. Abacaxi emagrece? Ele ajuda no processo de emagrecimento. Ele não emagrece, tá? Por ele aumentar a saciedade e ter ali poucas calorias, então ele vai te ajudar no processo de emagrecimento. Isso relacionado a todo o conjunto da sua dieta, da sua atividade física. Então ele não vai queimar gordura, não. Tá? A gente vai falar daqui a pouco sobre chás, mas já adiantando um pouco, tem aí aquela máxima que muita gente fala, tomar chá da casca do abacaxi. Isso aí vai te emagrecer um monte. Verdade ou mito? Emagrecimento é matemática. Você tem que somar a quantidade de calorias que você ingeriu durante o dia e a quantidade de calorias que você gastou durante o dia, seja com as suas atividades laborais ou seja com alguma atividade física. Então, assim, comeu mais do que gastou de energia, não tem um milagre que vai resolver isso. Então não basta tomar uma xícarazinha de chá de casca de abacaxi por dia, não, né? Não. Porque, assim, não é o tema do vídeo, tá? Mas fazendo adentro, porque tá se falando muito, a gente já falou isso em outros vídeos sobre as canetas emagrecedoras. Por que elas ajudam a emagrecer? Porque no começo, a semaglutida, a mais conhecida, né? Que começa com O, ela faz com que você consuma menos caloria. Então, ela faz com que você não tenha tanta ingestão. Por isso que ela emagrece. E a outra, que é a mais famosa agora, que é a tirzepatida, ela, além dela
ter a ação de você não comer tanto, porque ela tira um pouco a sensação de fome, ela também tem uma ação com que ela facilita com que o seu corpo queime mais gordura. Então, ele não quer dizer que a caneta ela queima gordura, mas ela facilita com que o seu corpo queime a gordura. Aí, com alimentação, atividade física, enfim. Só fazendo um parênteses aí. Beleza. E continuando a falar sobre o abacaxi, ele é um anti-inflamatório natural? Posso considerar como um anti-inflamatório natural? A bromelina, que é um componente do abacaxi, sim, ele tem uma ação anti-inflamatória, tá? Pode ajudar na recuperação de dores leves, dores musculares, mas não quer dizer que ele é um remédio que vai substituir, caso você tenha algum problema, alguma doença séria que precisa utilizar anti-inflamatório, isso não quer dizer que vai substituir o remédio novamente. A gente tá aqui trazendo assuntos ali para te dizer que pode ou não ser substituído por medicamento. Então, até agora, nada pode ser substituído por um medicamento, caso você esteja passando por um processo de doença severa. E pode parecer uma pergunta boba também, vamos falar, fruta, né? Abacaxi é uma fruta, mas tem contraindicação? Sim, tem contraindicação. Algumas pessoas têm trazer uma sensibilidade maior no intestino, aftas, e também a pessoa que é diabética, a pessoa que tem a diabetes, o consumo excessivo de frutas em geral, principalmente aqui falando do abacaxi, são frutas, o abacaxi é uma fruta que tem açúcar, todas as frutas têm açúcar. Então, consumir de forma excessiva o abacaxi, ele vai trazer um aumento ali da sua glicose. Então, tem que consumir sim, porém com moderação. E o que é melhor, o suco ou consumir a fruta? Consumir a fruta, tá? Porque mais uma coisa aí da indústria, né, que vende suco aí. O suco é para facilitar, não quer dizer que você não deve comer. Só que existe uma questão de digestão. O suco é a caloria líquida. A mesma coisa que a gente fala do refrigerante com açúcar, né? Claro que o refrigerante em maior proporção, mas o suco é caloria líquida. O seu corpo não vai fazer aquele processo de digestão no intestino. Ele vai passar direto e aí ele já vai absorver a caloria. Só que facilmente você comer 3 abacaxi, você não vai conseguir. Mas se você pôr uma jarra de suco, você vai tomar ela em poucos minutos, né? Então, o problema é essa questão da caloria líquida, né? Acaba sendo um volume maior, né? Você não consegue consumir 4 abacaxis num dia, mas você consegue tomar um suco de 4 abacaxis fácil, né? Fácil. Porque é líquido, né? O seu corpo não vai digerir, não vai estar ali no intestino para fazer digestão, para dar aquela sensação de que tá saciado, né? Então, ele vai passar direto e a caloria vai ser absorvida total. Bem mais rápido. Beleza. Próximo assunto que nós temos, e já um assunto aqui vai estar se encaminhando para o final, é o nosso último assunto, e é polêmico também, esse sim é muito polêmico, chás para emagrecimento. Chazinhos fazem milagre? Os chás emagrecem mesmo? Nenhum chá emagrece sozinho. Ponto, tá? Ele pode te ajudar no processo de emagrecimento, mas isso não quer dizer que você tomar aquele chazinho milagroso, você vai perder 10 quilos igual as blogueiras falam na internet, tá? E existe evidência científica que algum tipo de chá tem essa parcela maior de contribuição para o emagrecimento? Existem 4 chás que têm maior evidência científica: chá verde, chá de hibisco, chá de canela e o chá de gengibre. Eles possuem a maior evidência científica e eles ajudam no metabolismo, na questão de retenção de líquido, controle glicêmico, digestão. Vou falar aqui. Chá verde ajuda a aumentar o gasto energético. Hibisco ajuda no controle da gordura e retenção de líquidos. Gengibre ajuda no metabolismo e saciedade. Canela ajuda no controle do açúcar no sangue. Mas toma cuidado que a canela ela pode ser abortiva. Ela pode induzir a um aborto para as mulheres que estão aí buscando emagrecer, mas também estão aí nessa questão de engravidar. Então tem que tomar um pouco de cuidado com o consumo do chá de canela, certo? Certo. E que tal fazer aquela jarra de chá e meter uma xícara de açúcar? Aí você pode, assim, é o risco e o benefício, né? O benefício é muito pequeno do risco que você está consumindo, né? Então, chá sem açúcar. A pessoa fala que vai fazer um chazinho, mas pega e coloca 2, 3 colheres de açúcar e aí, resolveu alguma coisa? Resolveu muito pouco, né? Porque Porque, inclusive, agora, sobre a nova pirâmide alimentar, né? Tem se falado aí da guerra contra o açúcar adicionado, né? Então, está se começando a iniciar uma guerra contra o açúcar. E esse eu acho que é o assunto mais polêmico que a gente tem para tratar hoje. Sobre os chás, os sucos, as pílulas detox. São milagrosas, fazem emagrecer, melhora totalmente a sua vida? É assim mesmo que funciona?
O que a gente precisa entender é o seguinte. Eu vou colocar no geral, tá? As pessoas, no geral, devido à indústria, se alimentam muito mal de alimentos ultraprocessados, tá? Vou colocar todo mundo nesse bolo aí, tá? E aí, quando você consome alimentos ultraprocessados, você está consumindo sal, gordura, conservantes, açúcares, em alta quantidade. Às vezes você nem percebe. Às vezes você fala, mas todo industrializado, sim. Às vezes você acha que não tem sal e açúcar naquele produto, e tem. É só olhar atrás no rótulo, você vai ver que tem sal e açúcar adicionado nesses alimentos ultraprocessados. E aí a gente consome muito deles, às vezes exagera num dia anterior, né? E às vezes no dia a dia ali, na rotina. Passa do ponto, come um pouquinho a mais, né? Come a mais. E aí você fica com aquela sensação ali, tô inchado, não sei o quê. Aí você fala, vou fazer um chá, né? Porque alguém já falou, enfim. Aí você vai lá e faz. Esses chás, além de tudo, do que eles ajudam ali, que eu falei anteriormente, somente o chá verde e hibisco, eles são diuréticos. Então você está inchado realmente porque os alimentos que você consome são alimentos que favorecem o inchaço, a inflamação do corpo. Então aí você toma um chá, ele é diurético, porque na verdade quem está fazendo o processo de desintoxicação é o fígado e os rins, que está fazendo isso. Só que por o chá ser diurético, ele vai eliminar aquele líquido que você reteve. E aí você vai falar, pô, o chá detox funciona. Enquanto, na verdade, você só está fazendo o seu corpo funcionar para você mesmo. É a questão dessa diurese, né, que dá, de ser diurético, né? Você está empurrando ali o teu... Às vezes tem até que tomar cuidado, porque você às vezes sobrecarrega o teu rim um tanto diurético que você está tomando. Essa seria uma pergunta. Tem risco esse exagero na questão dos chás? Muitas pessoas aí consomem por força maior de indústrias, de, como você já falou, blogueiros aí que falam sobre isso e exageram no consumo. Tem risco esse consumo excessivo? Sim, o risco excessivo é porque você não muda nada do seu estilo de vida. Você continua comendo alimentos ultraprocessados e aí, para poder melhorar essa questão do inchaço, você vai lá e toma chá. Você vai sobrecarregar principalmente os teus rins. E isso pode chegar futuramente a uma insuficiência renal. Qual a melhor escolha, então? A melhor escolha é que, assim, não existe segredo. Tudo na vida precisa ter equilíbrio e tomar cuidado com a indústria e com aqueles que estão falando coisas na internet sem comprovação científica, tá? Tudo que eu estou falando aqui, eu peguei em dados, em fontes científicas. Como esse não é um vídeo educativo no sentido acadêmico, que eu vou trazer aqui os estudos e mostrar para você, eu não fiz isso. Mas se você quiser essas fontes, você pode entrar em contato. Pode entrar em contato aqui nos comentários, no inbox, no Instagram, do Enfermeiro Laurindo no Instagram. Você pode entrar em contato que eu vou te fornecer todas as fontes científicas do que a gente está conversando aqui. E pra gente ir já aí se encerrando esse vídeo, vamos lá. Desde o começo que a gente falou sobre alho, tanto cru quanto cozido, a questão do sal, a questão agora dos chás. A gente sabe que existe uma indústria grande aí de venda de encapsulados, de chás. O que você tem a falar sobre isso, colocando um resumo geral sobre tudo que a gente falou aqui hoje? Não existe alimento milagroso, tá? Não existe aquilo ali, eu vou fazer isso e vai mudar e isso, aquilo. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com o que a indústria está querendo empurrar. Às vezes eles querem fazer ali, às vezes pegar uma pessoa que não tem uma informação, coloca ali um influencer para falar sobre tal produto e fazer aquela venda ali em alta escala. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Claro que, Lohane, eu não estou falando mal, porque daqui a pouco as indústrias de encapsulado e manipulado vão cair em cima de mim aqui e falar que eu estou falando mal deles. Ou falar assim, só porque você não é patrocinado, você está falando mal. Não é isso. Os encapsulados, manipulados, eles sim, são muito bons, são ajuda. Eu, inclusive, utilizo muitas vitaminas, muitos encapsulados, manipulados. Só que assim, eu não coloco toda a minha expectativa nisso, né? Eles auxiliam, eles suplementam. Eles não substituem, tem que ter uma boa alimentação, atividade física. Tudo vai de como é vendido, de como é passado para o consumidor, né? Não tem milagre. A questão é que o que você está dizendo é que nada contra as indústrias, as empresas, mas existem muitas indústrias aí que acabam se valendo, né, da falta de informação, às vezes, das pessoas e um pouco da preguiça das pessoas de não conhecer, de não buscar o conhecimento e te vendem como uma forma milagrosa. O grande detalhe, o grande ponto que você está querendo dizer é que não existe milagre, né? Não existe milagre. A gente não está aqui questionando nenhum tipo de indústria, tá? Porque a gente tem a indústria do whey protein,
que eu consumo, que é ótimo, é um alimento processado, só que é um alimento, sim, é um alimento saudável, tem muitos estudos. A creatina é um alimento que tem, é um alimento que é o suplemento, né? É o suplemento com maior estudo, é a creatina, então ele tem ali as suas evidências científicas que funcionam. O que a gente está querendo trazer aqui é que você precisa procurar informação e evidência científica para saber se realmente isso que você está tentando te vender funciona, né? E a gente chegou aqui no final, então quero que você dê agora seu contexto geral, sobre tudo isso que a gente falou, e deixa uma mensagem pro pessoal aí, então. Bom, o recado final é que não existe atalho, certo? Existe constância, equilíbrio e boas escolhas todos os dias. É igual os alcoólicos anônimos, né? É uma coisa, parece brincadeira, mas é verdade. É o dia após dia. Hoje é um dia, hoje eu venci. Hoje e amanhã, depois. Então, assim, é a constância. E recado final aí também, se você gostou desse conteúdo, lembrou de alguém, compartilha, manda para essa pessoa. Se inscreve no canal, muita gente que vê esse vídeo aqui no YouTube não se inscreve, então se inscreve no canal, dá o gostei, porque o algoritmo encaminha esse vídeo para mais pessoas quando você dá o gostei, para pessoas que têm interesse também nesse assunto. E segue aí Enfermeiro Laurindo em todas as redes sociais aí, enfim, Instagram, TikTok e tudo mais. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.